Na hora de viajar, sempre surge aquela dúvida. Se é melhor fazer câmbio, se é melhor usar um cartão multimoeda. E no vídeo de hoje, além de te falar sobre o câmbio, eu ainda vou fazer uma comparação entre os dois principais cartões do mercado, que é o Nomad e a Wise. Vamos esclarecer suas principais dúvidas e descobrir qual é a melhor opção para você. Então fica comigo até o final. Sem enrolação, já vou começar falando sobre o câmbio. Geralmente, o câmbio em moeda, gente, só é vantajoso realizar quando você está viajando ali pela América do Sul. Por quê? Na maioria dos países ali, Chile, Argentina, Peru, você consegue levar a sua moeda em espécie, ou seja, o real, e indo em uma casa de câmbio com boa cotação, você vai conseguir bons preços, sem pagar nenhum tipo de taxa para isso. Então acaba que é sim mais vantajoso fazer no papel, né? Fazer aquele câmbio no dinheiro do que utilizar um cartão. Agora, quando a gente fala numa viagem para outros países, seja na América do Norte, seja na Europa, Ásia e por aí vai, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, a gente vê que na maioria das vezes é muito mais vantajoso você utilizar um cartão multimoeda como o Wise ou então o Nomad. Isso porque esses países, eles não vão aceitar, você não vai conseguir fazer um câmbio da nossa moeda do real para a moeda do país. Então você acaba tendo que fazer duas cotações dependendo do país que você vai. Então, por exemplo, a gente está aqui em Bangkok agora. Imagina se eu tivesse que ir lá no Brasil fazer um câmbio para dólar ou para euro e chegar aqui em Bangkok e fazer outro câmbio para a moeda deles. Então, cada vez que você faz uma transação dessa, é como se tivesse um spread ali que a gente chama, que você vai perder um pouco de dinheiro. E é por isso que nesses casos vai acabar sendo mais vantajoso você usar um cartão. Então bora fazer a comparação entre esses dois principais cartões do mercado que com certeza você já ouviu falar sobre. Primeiro ponto que eu separei é pra gente falar sobre a segurança. Mas antes disso, vamos entender o conceito de cada uma dessas plataformas. A Nomad, ela é uma conta internacional. Então quando você faz uma conta da Nomad, é como se você estivesse abrindo uma conta lá nos Estados Unidos. E automaticamente, quando você colocar dinheiro na Nomad, o seu saldo ele vai ficar em dólar. Isso é automático. Já quando a gente fala do Wise, o Wise é um cartão multimoeda. Ele não é considerado uma conta bancária. Ele é um cartão multimoeda. Então, quando você coloca o seu saldo lá dentro, ele fica em real. E você vai tomar a decisão de passar o seu saldo para outras moedas. E lá dentro do Wise, ele tem muitas opções de moedas para você fazer essa transferência, essa troca. E aí, quando falamos em relação à segurança, já que o Nomad é uma conta internacional, como eu falei para vocês, ele é segurado pelo FDIC, que é como se fosse o nosso FGC aqui do Brasil, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, caso aconteça alguma coisa com a instituição, você tem garantido até 250 mil dólares. Já o Wise não, como eu falei para vocês, o Wise não é considerado uma conta bancária. Então, ele não chega a emprestar o seu dinheiro para nenhum banco. Logo, ele não precisa ter uma garantia, né? Um FGC como tem a Nomad. E eles falam lá no site deles que eles mantêm o seu dinheiro em ativos líquidos de alta qualidade. Eles colocam o seu dinheiro em títulos públicos do governo. Então, em termos de segurança, primeiro vale a gente ressaltar que ambos são bem seguros, mas se a gente parar para colocar ali na balança, o Wise, ele é mais seguro. Porque sempre que a gente fala sobre emprestar dinheiro pro governo, essa é a modalidade mais segura do mercado. Porque pensa comigo, pro governo quebrar, tudo que é privado antes tem que ter quebrado primeiro. Ainda mais quando a gente fala em governos sólidos, como União Europeia e Estados Unidos, que é o que eles indicam lá no site deles. Eu vou deixar o print aqui para vocês. Segundo ponto é como adicionar saldo e fazer a transferência entre moedas. Como eu falei, enquanto na Nomad você já coloca o saldo e ele automaticamente fica em dólar, na Wise não é assim. Você adiciona em real e transfere para outra moeda. Mas esse processo ele é basicamente o mesmo em ambas as plataformas. O que tem diferença são as taxas que são cobradas para isso. Mais pra frente eu também vou explicar como que é melhor, né? Em qual saldo você deixa dentro do seu cartão. Tudo isso eu vou falar, mas vai ser um tópico posterior. Agora nós vamos comparar as taxas de cada cartão. Ambos os cartões têm uma taxa de 1,1% mais uma taxa operacional. Na Nomad, essa taxa operacional ela é a partir de 1%, dependendo do seu nível na plataforma. Eles têm um programa de pontos, inclusive eu
falar sobre ele daqui a pouquinho. Já o Wise, essa taxa é a partir de 0,33%, dependendo da moeda que você está fazendo a transferência. Ou seja, mesmo no melhor nível de pontuação da Nomad, que é o 1%, você já tem uma taxa maior do que a Wise. Então vamos entender. Quando comparamos uma transação em real para dólar, você pagaria pelo menos 1,1% de IOF mais 1% da taxa operacional da Nomad. Isso vai dar 2,1%. Então, fazendo uma simulação agora, ó, dia 16 de março, quando eu tô gravando esse vídeo, com um montante de R$1.000 na Nomad, a taxa seria de 3,1%. Na opção do plano mais básico, né? Porque a gente viu que eles falam que é a partir de 1% essa taxa deles. Então, fazendo essa simulação com R$1.000, nesse dia de hoje deu 3,1%. Nós vamos fazer essa mesma comparação, só que com o Wise, nesse mesmo dia, 16 de março. Comparando esses R$1.000 em dólar na Wise, nós temos 1,74%. Então a gente consegue observar que ambos partem da mesma cotação comercial do dólar, que é 5,74 da data de hoje, sendo que tem essas taxas aplicadas em cima desse valor. Então o Wise com R$1.000 te daria ali $171 aproximadamente, e o Nomad com os mesmos R$1.000 você teria $168 aproximadamente. E mesmo se a gente comparar a melhor categoria da Nomad, né, do programa deles, do Nomad Pass, se você estiver no nível mais alto, ainda assim fica $170 no Nomad contra 171 da Wise. Ou seja, de fato, o Wise ele tem taxas melhores. Um outro ponto para você observar é que o Wise você tem a opção de colocar na moeda do país que você tá. Como exemplo que eu dei para vocês, a gente tá aqui na Tailândia. Eu faço a transferência de real para baht. Quando eu utilizar aqui, eu vou utilizar o meu saldo em baht. Na Nomad, você vai usar o seu saldo em dólar, e quando você passar o seu cartão aqui, ele vai fazer essa transferência de forma automática. Então, por mais que seja bem pouquinho, vai acontecer uma transferência, né? Uma diferença de valor, porque ele vai fazer a conversão dessa moeda de forma automática aqui para baht. E isso pode acarretar mais um pouquinho de taxas, né, nessa conversão, que por mais que seja pouca, quando a gente está falando de um valor pequeno, né, isso não faz tanta diferença, mas quando a gente fala de algo com alto valor agregado, pode ser que faça diferença sim, então tem que ficar atento a essas taxas. Agora vamos comparar os saques. Ambas as plataformas oferecem 2 saques gratuitos por mês, e a Nomad tem a vantagem de, se você utilizar a rede parceira deles nos Estados Unidos, que é a Money Pass, você não paga nenhuma taxa para saque. Passando do limite desses 2 saques gratuitos, você paga $5 por saque. Lembrando que eles têm o limite de saque de $500 por dia. Já o Wise, você também tem os 2 saques gratuitos, mas se você passar desse limite, você tem uma taxa de R$6,50 por saque realizado, além de mais 1,75%. E o limite é de R$1.400, ou seja, saquei os R$1.400 na modalidade dos 2 saques gratuitos. A partir disso, já vai começar a incidir R$6,50 mais o 1,75%. Então, se você precisa sacar volumes mais expressivos, né, por mês aí, o Nomad, ele pode ser uma alternativa maior. Se você consegue ficar dentro, né, desses 1.400 aí do Wise, não tem problema, eles acabam não tendo diferença. Já que falamos sobre saque, tem outro ponto muito importante, que é a questão do cartão físico. Para você sacar ali, automaticamente você vai precisar do cartão físico, apesar de ter algumas máquinas que você consegue, sim, fazer o login, né, e sacar ali sem ter o seu cartão. Mas a maioria que você vai encontrar vai solicitar o cartão físico. Na verdade, facilita muito esse processo ter um cartão para realizar o saque. E a Wise, automaticamente, quando você faz a sua conta, eles te dão esse cartão físico, que é muito bom, sem custo nenhum. Já quando você faz a conta na Nomad, você não tem esse cartão físico, você só tem o cartão virtual, que é aquele que você vai conseguir colocar ali na sua wallet e pagar as coisas por aproximação. E nesses meses, né, já fora do Brasil, a gente sentiu muito que em diversas vezes não aceitam a questão da aproximação. Então, quando a loja ou o estabelecimento não tem a opção de aproximação, você precisa do cartão físico. Então, é uma necessidade que a gente acabou notando, né? Nesse tempo todo fora, a gente viu que, caramba, não dá pra ficar sem um cartão físico. Então, esse é um ponto que
pesa bastante aí. Lembrando que na Nomad você pode comprar o cartão físico e ele custa $20. Falando sobre aceitação, ambos aceitam muito bem, tá? Em vários países. A Nomad aceita em 180 países, a Wise em 174. Então, assim, a aceitação dos dois é muito parecida e a gente realmente nunca sentiu essa diferença em nenhum local. Todos os lugares que a gente foi, ampla aceitação de ambos. Falando sobre a transferência, o Wise, a transferência é muito simples. Você vai ter uma chave Pix, vai fazer o Pix e ele vai cair basicamente na hora. Já a Nomad, eles vão te dar um número de conta. Essa transferência, ela é um pouco mais difícil. Por mais que tenha o Pix também, né, e a opção do TED, ela é um pouco mais complexa. Inclusive, até a gente, quando estava utilizando o aplicativo, a gente não achou ele tão intuitivo. Então, não é super simples fazer a transferência do dinheiro para lá, tá? A gente acha que no Wise a experiência em si é muito mais fácil, muito mais facilitada. E em relação ao dinheiro bater ali na conta, na Nomad pode demorar um pouco mais, tá? Pode ser até 24 horas ou pode cair em alguns minutos. Na Wise essa transferência é na hora, você estando fora ou dentro do Brasil. Então é muito simples. Agora falando sobre rendimento. A Nomad, gente, por ser uma conta internacional, ela tem muitas opções de investimento. Eles ficam muito à frente da Wise nesse quesito. Você pode investir tanto em renda fixa como em renda variável dentro do aplicativo e você consegue fazer com que o seu dinheiro renda, né? Então, seu dinheiro não tá ali parado, seu dinheiro tá investido, tá rendendo, coisa que na Wise você não tem. Como eu falei, o foco da Wise é ser um cartão multimoeda. Por mais que ele sim tenha rendimento, é um rendimento muito baixo. Eu vou deixar a tabelinha aqui no print, mas para vocês terem uma referência, no último mês aí, ele tava rendendo 1,4% ao ano para valores em euro. Então, assim, vocês podem notar que não é uma rentabilidade muito expressiva, mas sim, o seu dinheiro parado lá, ele vai render também. Só que é muito pouquinho. Falando agora sobre suporte, se você tiver algum problema, como que é o atendimento de cada plataforma? A Nomad é uma empresa brasileira, gente. Então, assim, eles estudam muito o mercado, eles sabem como que é o mercado brasileiro e estão vindo muito forte em relação a isso. É uma coisa que não tem como comparar. O suporte da Nomad, sim, vai ser melhor em relação ao suporte da Wise. A Wise é uma plataforma, além de ser bem antiga, né? Ela é uma das pioneiras, para quem já ouviu falar aí, a Wise é a antiga TransferWise, né? Eles já estão no mercado há muito tempo, é uma empresa global, mas em compensação, ele não tem esse conhecimento tão forte aqui, né, do nosso mercado no Brasil, e automaticamente o suporte talvez não seja tão personalizado, tão dedicado quanto a Nomad. Próximo ponto, acesso à sala VIP. Com certeza a Nomad ganha nesse quesito, porque na Nomad você pode ter o seu cartão, você pode ter acesso à sala VIP, além da própria sala VIP da Nomad, né, lá no aeroporto de Guarulhos. Então, com certeza, nesse quesito, a Nomad fica muito à frente. Agora, falando de pontuações e fidelidade, a gente sabe que na Nomad a gente tem o Nomad Pass, que você vai conseguir diversos benefícios, gente. Quanto mais você utiliza a conta, quanto mais você investe dinheiro lá, mais você vai subindo de nível no Nomad Pass. Então, tem toda uma estrutura ali desse programa de fidelidade que vai poder te dar muitos benefícios. Tem cashback, tem várias coisas que você vai conseguir aproveitar dentro do programa. A Wise não tem nada disso. Esse quesito também é um outro ponto para a Nomad. Então, antes de eu te dar um panorama geral, tá? Já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque aqui você sempre fica por dentro do melhor conteúdo de viagem. Então, agora te passando a nossa visão geral, né? E também o que a gente mais faz no dia a dia. Nós temos os dois cartões, tá? E eu realmente recomendo que você tenha os dois cartões, porque como a gente observou aqui, eles são coisas diferentes. Por mais que você consiga utilizar, assim, os dois com a mesma funcionalidade, eles são coisas diferentes. A gente, no dia a dia, acaba utilizando muito mais o Wise, principalmente por conta das taxas de transações. Como a gente utiliza o cartão no dia a dia, não é só para uma viagem específica. Hoje, o nosso dia é viajar, estamos aí há meses na estrada, a gente acaba que utiliza muito mais o Wise no nosso dia a dia por conta das taxas. Mas a Nomad, como eu falei pra vocês, como é uma empresa brasileira, ela estudou muito o mercado, ela tá vindo muito forte em relação a toda a estrutura. Tem programa de fidelidade, tem cartão de crédito, você pode investir dentro da plataforma. Então, quando você olha o conjunto de coisas que a Nomad oferece, ela é muito mais completa, apesar de ter essa questão das taxas mais altas
diferenças ali nas transações, principalmente internacionais. Então a minha visão é o seguinte, você pode sim aproveitar o melhor dos dois cartões, tá? Então por que não? Vai fazer uma viagem pontual? Utiliza o Wise se você quiser pagar menos taxas. Mas você investe no exterior, quer investir no exterior, quer ter parte do seu patrimônio em dólar, usa a Nomad. A Nomad é uma plataforma completa, pode ser uma boa opção para isso. Então você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Ah, preciso de um bom cartão de crédito e quero investir. Investe e ganhe o cartão de crédito da Nomad. Pode ser uma boa opção e pode te ajudar até mesmo em acessos à sala VIP. Eu deixei o link aqui na descrição, ó, de ambos os cartões. Se vocês quiserem fazer, tem o link aqui na descrição. E outra dúvida que a gente recebe muito é sobre qual moeda eu devo deixar no Wise. Como eu falei, o Wise tem várias opções de moeda e as pessoas ficam na dúvida do que faz. Deixo em qual moeda ali dentro? Deixo em real? O que eu faço? Caso o destino que você vá não tenha a moeda de lá, a gente sempre recomenda que você deixe em moeda forte. O que é isso? Euro ou dólar. Vou para algum lugar que não tem. Por exemplo, o Peru. O Peru, ele não tem a moeda de lá, que é o soles. Então você vai colocar em alguma moeda forte. Você vai deixar em euro ou em dólar e lá automaticamente você vai usar o cartão normal e ele vai descontar desse seu saldo. Já caso você vá para um destino que tenha a moeda, né, e aí tem diversos outros, por exemplo, aqui na Tailândia tem o baht, sempre faça a transferência direto para o baht, tá? Não precisa passar para dólar, passar para euro para depois passar para baht. Inclusive, a gente recomenda que vocês não fiquem fazendo muito essas transferências. Aquela mesma lógica que eu falei para vocês, que a cada conversão que você faz com o dinheiro, né, com a moeda em papel, serve para o aplicativo. Então não faz sentido você ficar mudando de uma moeda para outra, porque cada transação dessa, você vai ter ali uma conversão. Então não é legal ficar fazendo essa transação, porque você pode estar perdendo dinheiro. Então, até mesmo em relação ao valor que você vai colocar na moeda, já calcule mais ou menos quanto que você vai gastar, porque se eu passei para baht, por exemplo, e acabou sobrando muito dinheiro, eu vou ter que acabar retornando, né, para outra moeda. Então não faz sentido. Sempre faça o cálculo e só coloque aquilo que você acha e acredita que vai utilizar. Mesmo porque você pode passar novamente, né? Então não tem dificuldade. É na hora ali. Você transfere de real para baht na hora. Não precisa ficar nessa preocupação de ficar passando. Passa conforme você tá utilizando, não tem problema. Então é isso, ambos os cartões são ótimas opções, tudo vai depender das suas necessidades e do seu objetivo também. Você ainda tem alguma dúvida sobre esses cartões? Deixa aqui no comentário que vai ser um prazer falar com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!